Olá, você que não é cheque, mas é especial, eu sou o Fred Marques, o seu querido consultor financeiro, e o tema de hoje é fundos imobiliários. Estamos vivendo um momento histórico no mercado de fundos imobiliários, sempre conhecido pela sua baixa volatilidade, razoável previsibilidade e que, no entanto, tem passado nos últimos meses por quedas significativas. Só no mês de março, o IFIX, o índice que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários, caiu 16%. Para entender melhor esse contexto, eu falei com Alessandro Vedrossi, sócio e gestor da Valora Investimentos, com mais de 25 anos de experiência no mercado imobiliário e gestor de um fundo imobiliário listado em bolsa, o VGIR11. O Alessandro compartilhou conosco algumas dicas para lidar com essa crise no mercado de fundos imobiliários, e é sobre isso que eu, o Alessandro e você vamos conversar no vídeo de hoje. Lembrando que se essa é a sua primeira vez aqui nesse meu amado canal, seja muito bem-vindo e lembre-se de clicar aí embaixo para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Muito bem, meu querido público, devo alertar que o tom desse vídeo é um pouco mais técnico, mas eu confio totalmente na coragem de vocês de encarar um conteúdo mais avançado e também na disposição de fazer perguntas sobre o que não ficar tão claro. Além disso, a cada fala do Alessandro, eu volto aqui para fazer os meus comentários. Última observação, porque já falei demais, importantíssimo destacar que esse não é um vídeo patrocinado, nem uma recomendação de investimento. O propósito desse vídeo é trazer para vocês a fala, o pensamento de uma pessoa que está diretamente ligada com o mercado de fundos imobiliários. Dito isso, bora começar a entender a visão de um gestor sobre os fundos imobiliários na crise com a palavra Alessandro Vedrossi. Diria para você que num primeiro momento a reação do mercado para a crise, e aí não foi uma crise de fundos imobiliários, né? Foi uma crise de todos os ativos, ou seja, todos os ativos, o mundo inteiro foram afetados, preços foram afetados pela crise, seja bolsa de valores, seja papéis de renda fixa, seja fundos imobiliários e etc. Então, eu diria que no primeiro momento todos foram impactados e agora a gente está vendo movimentos de volta para preços anteriores. Acho que no primeiro momento houve muito desconto e a gente agora está vendo um mercado ainda com baixíssima liquidez. Então, acho que esse é um ponto super importante nessa equação. Quer dizer, a gente enxerga que a liquidez dos fundos imobiliários ela vinha crescendo muito nos últimos meses, e uma das questões importantes da crise é que a liquidez caiu muito. E aí, muitas vezes, talvez a conclusão que eu particularmente chegue é porque os preços, as pessoas perderam tanto a referência de preço, que claramente quem não precisa de liquidez e quem não precisa vender, não vende. Então isso faz com que a liquidez caia. E para mim também, eu acho que o fato da liquidez ser baixa, eu acho que denota, né, uma discussão clara de que o preço não está muito certo. Se você tem um ativo cuja liquidez é super alta, várias pessoas estão precificando aquele ativo daquela maneira. Seja para comprar ou seja para vender, não importa muito, né? Então, se eu aceito vender um ativo X por R$100 e alguém aceita comprar e tem muita gente fazendo isso, é natural que exista uma certa convergência e as pessoas entendam que o valor justo, por mais que você possa discutir fundamentos por um minuto, mas a percepção de valor justo é aquela. Então, quando a liquidez cai, provavelmente o valor justo não é exatamente aquilo que você está vendo na tela. Lembrem disso para o resto da vida. Quanto menor a liquidez, ou seja, quanto menos negociações uma ação ou fundo imobiliário tiver, menos aquele preço representa a visão do mercado sobre o valor daquele ativo, ou seja, maior a chance de o preço estar distorcido. Na sequência, eu perguntei ao Alessandro o impacto dessa crise nos diferentes tipos de fundos imobiliários. Eu acho que não dá para a gente ainda separar nessas categorias e dizer, olha, esse andou desse jeito, o outro diferente, mas acho que é natural a reação do mercado
de que você tem mais oscilação no preço desses ativos. Então, mesmo dentro de uma categoria fundo de tijolo, por exemplo, existem os fundos de shopping, que nesse momento estão passando por essa questão de dificuldade na distribuição dos dividendos. Tem os fundos de energias comerciais e, por exemplo, tem os fundos de galpões, que muitas vezes podem estar ligados aí a projetos logísticos, né, ou às vezes de e-commerce. E muitas vezes o que a gente tem escutado aí é que tem muita gente apostando, né? A gente está vendo cada vez mais delivery é importante, etc. Então as pessoas têm dado mais valor para ativos, por exemplo, relacionados à logística. Ou seja, mesmo dentro do universo fundos de tijolo, você tem diferenças claras dentro deles. Note como é importante conhecer os diferentes tipos de fundos imobiliários. A gente usa essa expressão, fundos imobiliários, como se fosse tudo a mesma coisa, mas a verdade é que a gente tem fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de desenvolvimento, fundos de fundos. Então é importantíssimo que antes de você investir, você estude muito bem cada um desses tipos de fundos imobiliários. Continuando a conversa, o Alessandro comentou a influência do efeito manada nessa queda tão significativa no preço das cotas dos fundos imobiliários. Vamos usar o exemplo dos fundos de tijolo. Então, basicamente, o que tem lá são, sei lá, lajes comerciais, por hipótese. Você imagina que você, como investidor, pessoa física, em vez de ter um fundo imobiliário, você tivesse um andar num prédio aqui do outro lado da rua, na Faria Lima. Claro, você poderia ter uma discussão de valor de aluguel com o locatário, talvez num momento como esse, uma empresa de turismo, por hipótese, né? Então, talvez o locatário vá te pedir uma carência e etc. Porém, acho que existem dois aspectos. Primeiro, que você nem sabe quanto é que vale o seu imóvel todo dia, porque você não tem lá, abre na tela e aparece um valor qualquer. E segundo, a verdade é que se você quiser, né, efetivamente buscar valor desse imóvel, a realidade é que o mercado, especialmente neste momento que a gente está vivendo, onde o mercado está todo mundo estressado e a liquidez é muito baixa, provavelmente você vai ter uma disparidade grande de valores, por exemplo, se você quiser receber uma oferta nesse imóvel muito grande. Quando você traduz isso, por exemplo, para um fundo imobiliário, onde as pessoas conseguem lá, pelo menos ter um valor, né, que está sendo negociado todo dia, ou a todo momento, eu acho que grande parte desses grandes movimentos de oscilação sim tem a ver com pânico barra efeito manada. Porque a verdade é que, primeiro, né, imagina que você tivesse todo dia o valor desse seu imóvel aqui, essa laje comercial, não necessariamente você fosse vender isso no dia seguinte, até porque não necessariamente teria liquidez e alguém fosse comprar. Então, a realidade é que as oscilações no mundo real, nos imóveis, né, oscilações de valor, são muito menores, muito menos intensas do que a gente enxerga, por exemplo, nos fundos imobiliários e na bolsa. Eu não tenho certeza se mudou o valor deste imóvel do outro lado da rua. Se isso é verdade, por que eu tenho que acreditar que um fundo imobiliário precisa ser vendido a 20% ou 30% ou 15% de desconto? Eu acho que a gente precisa discutir mais os fundamentos de cada um desses fundos, entrar, né, mais no detalhe e etc. Lembrem sempre de observar os ativos reais nos quais cada fundo investe. Isso é muito mais importante do que as oscilações no curto prazo do preço das cotas. Muita gente está entendendo essas quedas como oportunidades de compra. Vamos ver o que o Alessandro pensa disso. E aí, por isso que eu, pessoalmente, não gosto de generalizar esta análise. Claramente, se você for fazer uma análise mais profunda, sim, tem ativos que provavelmente foram mais impactados, valores impactados de maneira mais intensa, porém outros provavelmente foram pouco, ou deveriam ter sido pouco impactados. Acho que em momentos como esse, de crise, né, de estresse, onde acaba, né, as qualidades destes ativos acabam sendo mais em evidência, estejam mais em evidência. Então é aí que você consegue efetivamente separar
melhor o joio do trigo. Talvez um primeiro impacto tenha sido muito grande, tudo caiu, todo mundo, né, teve essa reação, usando a sua palavra aí, pânico, mas eu acho que agora a gente vai conseguir começar a enxergar uma depuração e a gente vai conseguir entender, né, quais são os ativos que talvez estejam baratos demais e quais são aqueles que efetivamente talvez estivessem, né, sendo negociados a um valor errado antes, entendeu? Porque talvez o mercado estava com muita liquidez, etc., e talvez realmente alguns ativos merecessem uma certa correção de preço. Então, acho que é uma evolução natural, e eu sei que às vezes a gente tem essa tendência, vamos olhar o IFIX, né? Vamos olhar os índices, mas é que eu realmente acho que essa questão micro ela é fundamental na indústria de fundos imobiliários. Analisar cada caso, principalmente em meio a essa turbulência, é fundamental. Na sequência, eu perguntei ao Alessandro como identificar verdadeiras oportunidades de compra em meio à crise. Primeiro ponto, buscar entender os fundamentos daquele fundo imobiliário. Né? O que eu quero dizer com fundamentos? Qual que é o ativo? Então, se for um fundo de tijolo, o que é? Né? É um shopping? É uma carteira de shoppings? Onde são localizados? Qual que é a inserção disso? Então, buscar entender melhor. É um fundo de papel? Qual que é a política de investimento, né, daquele fundo? O que ele espera? Em que tipo de ativo ele espera investir? É fundamental que o investidor tenha uma visão de longo prazo quando vai comprar fundo imobiliário. Então, quando a gente fala, tá barato, oportunidade, etc., etc., a verdade é que se você fizer um investimento com uma visão clara de longo prazo, eu acho que sempre é possível você, lá na frente, sair num momento provavelmente melhor daquele que você entrou. Importantíssimo estudar os ativos e ter em mente o prazo do seu investimento. Continuando o papo, eu pedi para o Alessandro falar mais sobre o fundo da Valora que está listado em bolsa, o VGI-R11. O VGI-R11 é um fundo de papel, um fundo de CRI, que na verdade busca entregar uma rentabilidade atrelada ao CDI. Então, basicamente, a tese do fundo é entregar CDI mais prêmio. O fundo distribuiu, ao longo dos últimos 12 meses, CDI mais 2,87% equivalente ao ano. O que, na nossa visão, isso em cima da cota de R$100, o que, na nossa visão, é um retorno bastante interessante, considerando o risco das operações que a gente tem na carteira. O fundo investe em CRIs, que são papéis de dívida. A gente deve ter hoje mais de 30 papéis na carteira, a gente chegou a ter perto de 40, então eu diria que 30, 40 é um tamanho aí razoável. Então acho que a questão de risco nessa equação é super importante. A gente acha que o VGIR é um fundo que tem um risco baixo e traz uma remuneração bastante adequada para o risco. Então essa é um pouquinho a nossa visão. No site da Valora você encontra os relatórios da gestão do fundo, são bem detalhados, então eu recomendo que você dê uma estudada tanto para entender o fundo quanto para conhecer mais detalhes do universo dos fundos imobiliários. Para fechar o papo, eu pedi para o Alessandro compartilhar um conselho para a pessoa que acabou de começar a investir nos fundos imobiliários, fez seu primeiro investimento recentemente e de cara já teve que encarar uma crise tão significativa. Se esse investidor fez um investimento com os fundamentos corretos, o que eu quero dizer com isso? Visão de longo prazo, estudou o que é aquele fundo, se convenceu da qualidade do ativo e etc., qual a necessidade de vender agora? Digamos que alguém tenha comprado em dezembro, hoje estamos em abril, passaram-se 4 meses. Isso não é longo prazo, correto? Se alguém fez esse investimento com uma visão de longo prazo, não tem a menor necessidade de se desfazer do ativo nesse momento. A gente, quando toma decisão em momentos de estresse, provavelmente a gente se arrepende dessas decisões lá na frente. Então, acho que é importante a gente tentar, ao máximo, né, abstrair, ter cabeça fria para poder tomar a melhor decisão. Informem-se, eu acho que isso é muito importante. A informação está aí, a informação está disponível. Então, busquem se informar. Não tenham medo de errar, talvez se você errou, né? Então, sei lá, errei, comprei de um fundo ruim, coisa ruim, etc. Talvez seja o momento de sair mesmo, aí é uma discussão de cada um, mas assim, se informe e, de novo, foquem sempre nos fundamentos
e tenho sempre na cabeça que a gente precisa ter uma visão de longo prazo para esse tipo de ativo. Conselho dado, eu gostaria de agradecer imensamente ao Alessandro e todo o pessoal da Valora por compartilhar conosco a experiência e o conhecimento nesse mercado imobiliário que tanto fascina a população brasileira. Eu agradeço, Fred, obrigado, saúde aí para todos, obrigado. Meu querido público, que alegria ter feito essa entrevista. Eu sempre assistia no YouTube esse tipo de conteúdo, de entrevistas com gestores, e ficava imaginando quando chegaria a minha vez. Esse dia chegou e só foi possível graças à audiência de vocês. Então, muito obrigado por vocês proporcionarem isso para minha vida. Quanto maior o canal, mais eu vou poder ter acesso a essas pessoas que fazem parte do dia a dia do mercado financeiro. Então, grandes coisas estão por vir e é muito bom saber que vocês estão comigo compartilhando essa caminhada. Missão cumprida por hoje e, como sempre, muito obrigado por dedicar esses minutos da sua vida para me assistir. Espero que tenha valido a pena. É muito bom ter a sua audiência. Até o próximo vídeo.